Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Perguntarem eu respondo: os judeus, é o povo de Deus, os judeus são salvos. Se olharmos por olhos humanos, né, nós teremos duas visões, a visão dos cristãos e a visão dos judeus. Pela visão dos judeus, eles são salvos, pois eles agora vivem à base da Tanar, né, que é o Antigo Testamento junto com a Torá. Mas eles também têm o chamado Kambalah, ou Kabbalah, que é uma coisa muito complicada. E na visão cristã, que está baseada no Novo Testamento, eles não são salvos. Ah, mas não é perigoso dizer isso? Não é perigoso dizer isso. Porque a doutrina, ela é bíblica. Paulo dizendo, numa de suas cartas, ele diz que agora, portanto, agora que Cristo morreu e ressuscitou, já não existe mais judeus, nem gregos, nem sábios, nem ignorantes, né? A gente pode ampliar, nem feio, nem bonito, nem magro, nem gordo. Todos são iguais perante Deus e perante o plano da salvação que foi instituída em Cristo Jesus. Portanto, agora não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Portanto, a salvação vem de Cristo. A Bíblia mesmo diz que não há nenhum outro nome pelo qual havemos de ser salvo, a não ser de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E essa salvação é dada por Deus, através de Cristo. E se a pessoa não recebe a Cristo, ela não pode ser salva, porque a salvação não é pela lei de onde vivem os judeus, mas a salvação é pela graça, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A graça de Deus para os homens é Cristo. Então não tem como ser salvo se não for por Cristo. Os judeus, eles negaram literalmente a Jesus Cristo. E Jesus Cristo relata isso bem no Monte das Oliveiras. Jerusalém, Jerusalém, por que me rejeitaste? Quantas vezes eu quis te juntar debaixo de minhas asas, como faz a galinha seus pintinhos, tu não me quiseste. Então, os judeus rejeitaram e rejeitam Jesus até hoje. E o povo de Deus só pode ser aquele que é estabelecido por Cristo, no plano divino de Deus da salvação. João capítulo 1 vai dizer: portanto, todos aqueles que o aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, povo de Deus. Hoje, os filhos de Deus são aqueles a quem recebe Jesus Cristo. Mas os judeus não recebem Jesus Cristo. Por isso, eles são negados no plano da salvação. Foi o próprio Cristo que disse: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, esses não fazem plano da salvação. Outra vez ele diz: mas todos aqueles que me aceitarem e me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, não há nenhuma forçação de texto, nenhuma forçação de lei, nenhum preconceito, nada disso. Apenas a palavra de Deus. Porque o homem só pode ser salvo unicamente por Jesus Cristo, pois nenhuma outra salvação há. Nenhuma outra salvação há. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então ninguém pode ser salvo se não aceitar o Evangelho de Cristo, a salvação de Deus, que foi estabelecida por Ele mesmo, o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus. Portanto, só é salvo hoje quem confessa a Cristo como seu Salvador. Os judeus não fazem isso, então, biblicamente, eles não são salvos. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.